Graças a Deus. Hoje nós estamos iniciando a nossa grande campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Esta campanha nasceu há muitos anos atrás, décadas atrás, eu não sei se é 20, 30 anos atrás, em nossa igreja sede, a OBPC, o Brasil para Cristo, lá na Pompeia, com o nosso pastor Paulo Lutero de Melo. E esta campanha hoje, não somente as igrejas do Brasil para Cristo realiza, mas todas as igrejas hoje incluiu nesta campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Começou uma reunião lá na nossa igreja em São Paulo, na nossa sede, e hoje todas as igrejas, todo ano já inicia esta grande campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Amém? Meus irmãos, o nosso tema deste grande evento, desta grande campanha, o nosso tema é profundidade. Profundidade. É tempo de explorar o segredo de Deus e fluir no sobrenatural do Espírito. É o tema que será ministrado durante os 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E hoje nós vamos estar ministrando a primeira ministração. O nosso tema de hoje é: a superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. Vou repetir novamente: a superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. Amém? Abramos as nossas Bíblias no Evangelho do evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Amanhã nós teremos outra ministração, domingo, segunda, e cada dia uma ministração. Amanhã nós teremos a honra de nós ouvir mais uma vez, e vai estar ministrando no segundo dia a nossa querida pastora Maria Diogo, que está nos dando a honra de estar conosco aqui esses dias, vindo ela com seu esposo, nosso cantor Ivon Alves, ali do Rio de Janeiro, e amanhã ela vai estar ministrando a segunda ministração desta grande campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Quero informar os irmãos uma boa notícia, né? Que as nossas lives ao vivo voltou novamente. Então, os irmãos, eu coloquei já lá nos grupos da igreja. Quando você chegar em casa, ou até no culto depois, né? Você vai enviar para algumas pessoas estar acompanhando os 12 dias de clamor. E eu sei que milhares de pessoas vão assistir, vão receber a mesma bênção que nós estamos recebendo aqui hoje. Então quero aqui mandar um abraço para todos os nossos irmãos que nos acompanham na rede social, lá no Instagram, no Facebook. Eu sei que vai estar trabalhando também já para o YouTube, né? Para simultaneamente ser transmitido em todos os canais aí ao vivo, né? Graças a Deus. Hoje está ausente aqui o nosso pastor Santana, a nossa irmã Laudiceia. Eles estão incumbidos aí de uma responsabilidade de ministrar 4 dias seguidos na nossa igreja lá em Juca Rosa, o Brasil para Cristo, no mesmo tema, na mesma campanha, e vai estar ministrando hoje e durante mais 4 dias seguidos. Por isso eles estão ausentes aqui hoje. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer leituras. Lucas capítulo 5, versículo de número 3 e versículo de número 4. Depois desta mensagem nós teremos a unção com óleo, e a primeira unção que você vai receber hoje, a unção para o mês de janeiro, e cada dia nós receberemos uma unção para o mês de fevereiro, mês de março, abril, e hoje nós temos aqui um ato profético. Está aqui, ó irmãos, o ato profético, o tema é profundidade. E cada dia vai ser realizado um ato profético, esta água sendo
derramado neste vaso que representa nós. E no último dia, pode ter certeza que este vaso vai estar transbordando. Assim também somos nós. Estamos vazios, mas vamos encher durante esses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Se possível, puder colocar, né, os refletores aqui para os irmãos, né, estar observando este vaso, que aqui cada dia, o mês de janeiro até o mês de dezembro. É um ato profético, porque o nosso tema é profundidade. Amém? Graças a Deus. Livro do evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, que quer dizer Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Amém? Vá para onde as águas são mais profundas. Vamos repetir juntos? Vá para onde as águas são mais profundas. Mais uma vez. Vá para onde as águas são mais profundas. Glória ao nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus, que a cada dia andemos e que nós cheguemos aos lugares mais profundos de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Glória ao nome de Jesus. O tema é a superficialidade. A superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. Irmãos, a palavra superficialidade, ela tem um caráter do que é superficial, que não é espiritual, que não é composto. A palavra superficialidade, então ela vem do que é superficial. Outra coisa importante, alguém pode perguntar, o que é uma pessoa superficial? Uma pessoa superficial é aquela pessoa que se preocupa apenas com superfluidades, que não aprofunda os assuntos. É aquela pessoa rasa, que não é profundo nos assuntos. É aquela pessoa que está desprovido de profundeza. Não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós nos aprofundemos a cada dia em uns rios, e estes rios são os rios de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Então são aquelas pessoas, a superficialidade, desprovido de profundeza, pouco sólido, que não vai além das aparências, epidêrmico e leve, ligeiro. São pessoas que não são profundos. E nesta semana, neste mês, e nesses 12 dias, nós vamos aprender, sobre a profundidade. A profundidade. E o tema diz sobre hoje: a superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. O que é sobrenaturais, irmãos? É aquilo que vem existir através da nossa fé, da nossa ação. O sobrenatural de Deus vai acontecer quando nós tomarmos a decisão, e nós já tomamos a decisão, por isso nós estamos aqui, de realmente não vivermos mais no raso, mas no profundo de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? A superficialidade não é um lugar para quem deseja experimentar coisas extraordinárias
e sobrenaturais. Vou repetir: a superfície não é lugar para quem deseja experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais, porque aqueles que desejam viver o sobrenatural de Deus, ele precisa mergulhar nas águas mais profundas de uma comunhão com Deus. E o anseio de Deus é que seus filhos se aprofundem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver na profundidade é alcançar mais de Deus. É alcançar mais de Deus aqueles que realmente vivem no sobrenatural, que vivem na profundidade. Ele de fato alcança mais de Deus. A palavra de Jesus, irmãos, é uma ordem, e quando obedecemos, colhemos o quê? Bons frutos. Porque muitas vezes nós não temos colhidos bons frutos, porque nós não temos obedecido a uma ordem específica de Jesus. Em primeiro lugar, precisamos entender que há diferença entre convite e uma ordem. Quantos concordam? Existe uma diferença entre convite e uma ordem. O convite você pode aceitar ou não, é uma escolha sua de aceitar ou não o convite. Mas uma ordem é uma ordenança, e quando Jesus ordena que façamos algo, é porque Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para a sua igreja, Ele quer o melhor para a sua família. E a ordem de Jesus é que nós emergimos nas profundezas dos seus rios. Por exemplo, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus nos convida para ir a Ele, aliviar nossos fardos e aprender dEle, que é manso e humilde de coração. E Jesus diz: acharei descanso para as vossas almas. Olha aí a obediência, a ordem específica, que nós alcançaremos o descanso nas nossas almas. Tem gente que de bom grado aceita o convite e passa a viver as benesses da graça divina e pode descansar em Deus, enquanto outros preferem continuar de medo e traumas. Contudo, é simplesmente um convite, enquanto outros preferem continuar carregando os seus fardos de medos e traumas. Contudo, é simplesmente um convite. A diferença é que existem palavras que são ordens expressas de Jesus. No texto que lemos no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, é uma dessas ordens que Jesus deu a Pedro. Qual foi a ordem? Vá para as águas profundas. Vá para as águas mais profundas. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: meu irmão, vá para as águas mais profundas. Foi a palavra que Jesus disse a Pedro quando ele voltava daquela e a Bíblia nos diz que ali estava já lavando as redes. Mas quando Jesus realmente pediu o barco de Pedro emprestado, a vida dele mudou, porque ele emprestou o seu barco para Jesus. E a palavra de Jesus para Pedro é que ele fosse às águas mais profundas. Se quisermos uma vida abundante, precisamos entender que a chave é a obediência à ordem do Mestre. A ordem, a obediência à palavra do Mestre. Pedro poderia
relutar em obedecer. Ele poderia dizer: não, Senhor, eu não vou, já passei a noite. Pedro não era qualquer um pescador, Pedro era dono de barco, era um empresário, tinha conhecimento profundo do que era pesca. Ele poderia ter indagado ao mestre: não, mestre, eu não vou voltar mais para o mar, porque já é dia, eu passei a noite toda, e nós temos o costume de pescar durante a noite, não durante o dia, e nós já lavamos as nossas redes. Mas ele obedeceu a palavra do mestre. Vá para as águas profundas. Se quisermos uma vida abundante, precisamos entender que a chave é a obediência à ordem do mestre. Pedro poderia relutar em obedecer, afinal quem entendia da arte de pescar era ele, e não o filho do carpinteiro de Nazaré. Além disso, o cansaço e frustração de uma noite toda sem sucesso poderia nortear uma resposta negativa àquela hora da manhã. Entretanto, o coração de Simão Pedro se moveu em obediência. Quem quer ir às profundezas, é necessário viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Aqui aprendemos que, ao obedecer, mesmo ignorando as nossas razões, podemos colher frutos abundantes desta decisão. Glória ao nome de Jesus. Mesmo ignorando as nossas razões, Pedro, claro, poderia ter ignorado. Naquele momento ele ignorou as suas razões, porque ele tinha razão suficiente para dizer: não, eu não vou voltar a pescar novamente, porque já passei a noite inteira. Mas o que Pedro disse? Segundo a sua palavra, segundo a tua ordem, eu voltarei e lançarei novamente as redes. Glória ao nome de Jesus. Quantas pessoas na condição de Pedro, que já falhou, que não deu certo em algumas áreas da sua vida, algumas estratégias realizadas não deu certo. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, Jesus está dizendo que Ele é a solução. Você quer mergulhar nas águas mais profundas? Apenas obedeça ao Senhor, não questione, não procure viver diante da sua razão. Ignore hoje a sua razão e creia tão somente na palavra dEle, do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Glória a Deus. As águas mais profundas, muitas vezes, irmãos, podem o quê? Nos assustar. Ou não assustam. As águas mais profundas podem assustar, sim. Tem pessoas que não têm coragem de mergulhar nas águas mais profundas, fica na beira do rio. Mas por quê? Com medo de se afogar. É verdade? E é claro, quem não sabe nadar, e mesmo sabendo nadar, tem que ter esse cuidado. Então fica ali na beira do rio, com água nos pés, muitas vezes nos tornozelos máximo ali, ou nos ombros. Mas observe bem, as águas mais profundas podem assustar, sim. Sentir medo faz parte da nossa natureza. A questão desafiadora é que não podemos deixar que o medo nos aprisione e nem nos domine, meu amado. Você precisa confiar no Senhor, depositar sua fé nele. E quando esta palavra diz que nós temos que lançar, mergulhar nas águas mais profundas, nós temos que perder o medo. Nós temos que mergulhar. Aleluia. A Bíblia nos fala ali que quando Pedro foi ter com Jesus durante a madrugada, e Jesus apareceu e ele disse: é um fantasma. Os discípulos ficaram com medo, e Pedro disse: se és tu mesmo, mestre, mande que eu vá te encontrar. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro foi encontrar com Jesus.
Só que Pedro afundou. Pedro não afundou-se à distância. Pedro se afundou apenas com o estender das mãos de Jesus. Ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus pegou na mão de Pedro, era apenas um braço estendido. E Jesus pegou na mão de Pedro e o levantou novamente. E Pedro não voltou nadando para o barco. Pedro voltou andando sobre as águas com Jesus para o barco. Pedro poderia, naquele momento, quando ele afundou, ele poderia ter usado dos seus conhecimentos, porque todo bom pescador ele sabe nadar, mas ele pediu socorro. Ele disse: socorre-me, mestre. E Jesus o socorreu. Ele não voltou envergonhado não, irmãos, porque ele afundou, mas Jesus o levantou e o trouxe andando com ele para o barco. Jesus está falando para pessoas nesta noite que na sua caminhada você fracassou, você fraquejou na sua fé, mas é tempo de voltar ao primeiro amor. Jesus vai pegar nas suas mãos novamente e você vai sair dessa superficialidade e você vai entrar em lugares mais profundos, mergulhar em rios mais profundos com aquele que está chamando você nesta noite para ter uma experiência com Ele. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Quando pensamos em águas profundas, logo surge a ideia de ministério, de algo desconhecido que representa desafios, adversidades e até circunstâncias contrárias que podemos enfrentar. Não é tarefa fácil observar essa ideia e navegar na profundidade. Nunca foi tarefa fácil você navegar na profundidade. Mas preste bem atenção, contudo são nas profundidades que encontramos tesouros. Olha que coisa interessante, irmãos, não é tarefa fácil absorver a ideia de navegar na profundidade. Muitas vezes nós queremos distância da profundidade, mas se você não tiver medo e você prosseguir, mesmo que você morra lá na profundidade, mas aquele que te chamou para ir para a profundidade, pode crer que Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Aleluia. Porque nas profundezas é que nós encontramos tesouros. Levante as suas mãos e diga: Senhor, se é assim eu quero encontrar tesouros escondidos. Deus vai te mostrar tesouros escondidos quando você perder o medo e quando você começar a mergulhar nas profundezas de Deus, Ele vai te mostrar tesouros escondidos, ocultos, e descobriremos forças que nos faz transpor o medo. Você nunca mais vai existir medo, porque você vai estar revestido da força do Senhor, da presença do Senhor. Você vai estar revestido, aleluia. Entenda que na profundidade é possível crescer, que na adversidade é possível avançar, aleluia. Na profundidade é possível crescer, e na adversidade é possível avançar. Quem não está disposto a mergulhar nas profundezas nunca vai crescer, não vai encontrar tesouros, não vai absorver o melhor de Deus, enquanto você não estiver disposto a se lançar nessas águas mais profundas. Como a Bíblia nos diz que Pedro, ele obedeceu a ordem e ele foi às águas mais profundas e ele lançou a rede segundo a palavra do Senhor. As águas mais profundas nos abençoam.
abençoou a Pedro quando ele foi às águas mais profundas e, segundo a ordem de Jesus, disse: lançai as redes nos lugares mais profundos, e ele apanhou uma quantidade de peixe que foi necessário chamar outros amigos que tinham barcos para o ajudá-los. No primeiro momento, queridos, Pedro e seus companheiros vivenciaram um grande milagre. Se nós não estivermos preparados, prontos a obedecer a ordem e ir para as profundezas, nós não desfrutaremos de milagres. Quantas pessoas dizem: eu quero o milagre do Senhor na minha vida, na minha família, eu quero o milagre no meu ministério, eu quero ser cheio de Deus, eu quero algo extraordinário acontecer a partir da minha vida. Mas enquanto você não tomar uma decisão e sair do raso e começar a nadar, começar a ir às profundezas, você não vai desfrutar, você não vai vivenciar o que Deus tem para você, que é um grande milagre. A Bíblia nos diz que houve um espanto aos olhos de Pedro quando ele começou a desfrutar o grande milagre, e ele começou a ver peixe nas suas redes. Os seus olhos viram o milagre, porque ele obedeceu a ordem, ele foi para as partes mais profundas, ele saiu do raso, ele saiu da beira da praia, da areia, e foi para as partes mais profundas. Os seus olhos contemplaram milagres. Deus vai ver também, Deus vai fazer que os seus olhos contemplem milagres quando você começar a ir nas profundezas, buscando a Deus, desejando mais dEle, desejando mais da presença dEle. Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Havia um espanto aos seus olhos, faltava palavras em seus vocabulários, e a cada puxada da rede que Pedro dava, oh aleluia, vinha cheio de peixes. Os milagres começaram a acontecer de maneira extraordinária. Foi extraordinário, foi incomum o que aconteceu, foi algo sobrenatural, inexplicável. Uns começaram a olhar um para o outro e diziam: que homem é este, o que está acontecendo? Porque milagres não se explica. E quando começar a acontecer coisas no sobrenatural, porque você saiu do raso e você foi para as profundezas, e milagres não se explica, e as pessoas vão buscar explicação, e você diz: eu não sei o que dizer, mas eu sei uma coisa, que a mão de Deus fez isto, a mão do Todo-Poderoso fez isto. Pedro e seus companheiros gastaram energia durante toda a noite, empenharam o conhecimento do que eles tinham, mas nada resolveu. Viver no raso é assim. Viver no raso é confiar no que nós temos, presbítero Judal, nos nossos conhecimentos, nas nossas forças, nos nossos cursos que nós temos, no tudo que nós possuímos. Viver no raso é isso. E tem hora que mesmo fazendo tudo do jeito certo, segundo nós conhecemos, as coisas não acontecem. Usamos métodos, estratégias certas, mas tudo dá errado, porque estamos fazendo do nosso jeito. Mas nós nunca ainda deixamos que o Senhor falasse, como Ele falou com Pedro, dando uma ordem, porque antes que o Senhor desse uma ordem a Pedro para ir para as profundezas, o Senhor Jesus pediu o quê? Pediu o barco de Pedro emprestado. Aleluia. E pediu o barco emprestado é o Senhor pedir que Ele controle as nossas vidas, que Ele nos guie, que Ele faça de nós um veículo para as
boas obras. Pedro emprestou o seu barco, e quando ele empresta o barco, agora ele experimenta do grande milagre. Glória a Deus. A vida é assim mesmo. Um dia desfrutamos do sol, outros enfrentamos tempestade. Depois de irem para as águas profundas com alegria, puderem testemunhar que aquela pesca não foi mais uma história de pescador, além de serem abençoados e com aquela pesca maravilhosa vislumbrarem a possibilidade de levar o sustento para suas famílias, Pedro e seus companheiros tiveram de chamar outros pescadores para compartilharem da bênção que experimentou. Você não somente vai ser abençoado, mas você vai chamar outros para compartilhar a bênção que você recebeu. Foi tanto peixe que o barco de Pedro encheu. Aqueles outros pescadores também que não tinham peixe, estavam passando necessidade. Pedro começou a dar sinal para eles, e eles vieram, e eles também foram abençoados. Quando o Senhor disse para Abraão que ser tu uma bênção, é porque se primeiro Abraão fosse uma bênção, todos os seus descendentes também o seriam. Quando nós somos bênção, também as nossas famílias serão bênção. Aqueles que conviverem conosco serão bênção. A exigência de Deus é que nós sejamos bênção para abençoar. Glória a Deus. Foi extraordinário naquele momento, quando eles foram às águas mais profundas, com alegria, eles puderam compartilhar com os outros pescadores as maravilhosas bênçãos da pescaria. A alegria foi tanto. Pedro e seus companheiros também tiveram de chamar os pescadores para compartilharem da bênção que experimentou naquela manhã. Aqui aprendemos que a obediência traz benefícios pessoais, familiares e externos. Esta é uma realidade, querido. No capítulo 28 de Deuteronômio diz o Senhor a Moisés que dissesse ao povo uma bênção perpétua. Ele disse: obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as suas palavras e obedecerem, eu os abençoarei em tudo. Vocês serão abençoados por Deus, mas o princípio é obedecer. Tem muita gente querendo bênção de Deus, mas não quer obedecer. Tem muita gente querendo bênção de Deus, mas não quer o abençoador. É impossível você ser abençoado se você não tiver o abençoador. É impossível você ser abençoado nesses 12 dias de bênçãos se você não obedecer toda a palavra que Deus está ministrando desde agora até os 12 dias. É preciso obedecer para sermos abençoados. E eu tenho certeza que quando chegarmos no 12º dia, no último dia da campanha, você já estará testemunhando e dizendo: grandes coisas o Senhor fez por mim, estou alegre, Deus está fazendo algo, Deus começou a operar algo, porque para Deus não existe impossível, para Deus não existe nada impossível. Olhe para o seu irmão, bate no ombro e diz: não, para Deus não existe impossível. Não existe impossível para Deus. O que é necessário é obedecer a Ele. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Glória a Jesus. Quantas vezes a frustração tentou apagar sua imagem? Pessoas frustradas. E aqui diz: quantas vezes a frustração tentou apagar sua imagem. E você agora diz: não dá mais. Já fui frustrado na vida. Estou envergonhado pelo que aconteceu, pelas coisas que aconteceu na minha vida.
Quantas vezes eu tentei, não dei certo. Quantas vezes a frustração tentou apagar sua imagem. Quantas vezes, mesmo orando por cura, não experimentou sua própria cura. Quantas vezes você viu milagres acontecendo na família dos outros e na sua família não? Quantas vezes? Pedro não era um novato que não sabia pescar. Ele era um experiente pescador. Possa ser que naquela manhã Pedro tenha visto outros barcos chegarem carregados de peixe e o seu esteve vazio até que Jesus aparecesse na vida dele. O barco de Pedro ficou vazio até que Jesus entrou em cena na vida de Pedro. O seu barco vai estar vazio enquanto Jesus não entrar em cena na tua vida, enquanto você não permitir que Ele trabalhe, que Ele faça algo na sua vida. E hoje é o primeiro dia, convide Ele para fazer parte. Além disso, tinha a árdua tarefa de lavar as redes, sem nada de sucesso. Existe momento que somos tentados a desistir. Somos tentados a desistir, de não queremos mais nada, de não queremos mais voltar à pescaria, a pescar novamente, como foi o caso de Pedro. Tem horas que enfrentamos esgotamento e frustração. Há ocasiões que sentimos que nossos esforços foram em vão, mas Jesus nos ordena não desistir. Diga para o seu irmão, nunca desista. Agora diga para ele assim, vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas. Você não deve desistir, mas você tem que ir para as águas profundas. Você tem que sair do raso. Você tem que sair do vazio e começar a se encher. Porque se encher, quanto mais você busca, hoje você ora, amanhã você está ali na palavra, você está congregando, você está consagrando a sua vida, você está indo para os cultos de consagração, você está visitando, você está estudando a palavra, você está orando, e aí você vai se enchendo. Você vai se enchendo a cada dia quando você vai buscando. Não é buscar hoje, ou buscar durante os 12 dias, e achar que está bom e ficar o ano todo. Porque o ano tem quantos dias? 365 dias. Aí nós fazemos uma campanha de 12 dias, mas o resto do ano a gente quer cruzar os braços e achar que os clamores que nós fizemos durante os 12 dias vai valer para os 12 anos, desistindo do propósito. Tem que continuar, tem que perseverar. Esta é a ordem do Senhor Jesus, perseverar, não desista, tem resposta chegando, não desista. Se Daniel tivesse desistido de orar no 20º dia, não teria ouvido do anjo. Depois dos 21 dias, o anjo disse: eu vim por causa das suas palavras. E desde o dia que aplicou seu coração em buscar o Senhor, tem resposta que chega no tempo da perseverança. Se não tiver perseverança, a resposta não chega não. Mas Daniel perseverou até os 21 dias, e o anjo veio e disse: por causa da tua perseverança, eu vim, porque desde o primeiro dia o Senhor ouviu a tua oração.
Não desista não. Aleluia. Tem bênção sendo gerada hoje aqui. Quantos creem nesta noite? Tem bênção sendo gerada hoje no primeiro dia. Haramanassu de cantoramanás. A bênção de Deus sendo gerada hoje, através da fé, através da palavra que você está recebendo. E Deus está dizendo: não desista. Se Ana tivesse desistido de pedir que Deus lhe desse um filho, a nação de Israel não saberia quem foi o profeta Samuel. O homem que ouviu Deus, julgava Israel e ungiu reis. Samuel, por causa da perseverança de Ana, da oração de Ana. Eu quero dizer para você: não desista. Tem bênção sendo gerada. Ignore o cansaço, vença a frustração e viva milagres nesta noite. Viva milagre. Ignore o cansaço que você está vivendo, que não tem força, que não tem ânimo. Ignore o cansaço hoje. Vença essa frustração que está dentro de você. Joga para fora e diga: com Jesus eu vencerei.